Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi ou é importante na vida dela. Então aproveite e assista até o final. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho. Temos nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E também divulgando que nós também estamos com o podcast passando no canal Marketing, na Vivo, número 611, e na Claro 692, às segundas-feiras, 21h30. E eu vou ler aqui um pouquinho agora o currículo da pessoa entrevistada. Ela é advogada e contadora, possui pós-graduações em auditoria, finanças e controladoria. Tem mais de 20 anos nas áreas de finanças e auditoria. É especializada em planejamento tributário, consultoria, conformidade e contencioso tributário. Mentora, palestrante, sócia na Tax Group, atuando na área de direito tributário. Sócia cofundadora da HopeTech, uma startup focada em educação e impacto social. E, além disso, é CEO na Sunway, consultoria tributária e empresarial. Eu tenho a grande honra de receber aqui hoje Emanuele Lemes. Muito obrigado. Obrigada. Gostoso ouvir, né? Gostoso. A trajetória realmente grande, longa, né? É longa. Bastante tempo. Prazer estar aqui, Luiz. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito gostoso. Que legal, te agradeço. Me diz uma coisa, estamos falando sobre tributário, que é a tua grande formação aqui, né? Uhum. Nós estamos passando por uma reforma tributária. Sim. Você está acompanhando para e passo tudo isso. Uhum. Por que nós estamos fazendo isso, a reforma tributária? Bom, a gente vai começar pela grande mudança, né? Falar da reforma é algo bem atual. A gente, na verdade, está vivendo um momento muito importante no Brasil. Há mais de 30 anos que a gente já discute a reforma tributária e agora ela foi aprovada e a gente está na fase de regulamentação. O que seria isso, né? Os detalhes. Então, a lei já foi aprovada, a lei complementar já foi aprovada e agora a gente está vendo os detalhes. O que são esses detalhes? Alíquota, base de cálculo, fato gerador, regimes diferenciados, especiais. Então, a gente tem visto no Senado todas as discussões dos setores da economia, tentando ali, né, ter o seu setor beneficiado, né, considerando aí a perda dos benefícios fiscais, que a gente vai viver também com a reforma tributária. Então, estamos nessa fase de definições para que, de fato, as empresas consigam entender, de forma geral, os impactos nas suas, tanto no seu produto final, como na sua cadeia produtiva, ou no seu processo de prestação de serviço também. E a gente sabe que todas as empresas serão impactadas. Agora, me diz uma coisa. Todos os setores estão chorando? Ou alguns setores estão comemorando? Então, alguns setores estão comemorando, isso com certeza. Qual o objetivo da reforma, né? A reforma está aí para, primeiro, simplificar. A gente vive num sistema tributário muito complexo. Então, nós estamos aí entre os... Se não é o país que se gasta mais horas para calcular, recolher e declarar os tributos, né? Se a gente não for o pior, a gente está entre os piores. Então, fazendo uma analogia com outros países, a gente realmente é um país que passa uma insegurança muito grande para qualquer investidor. Então, para explicar o que os tributos e como todo o processo de contencioso, as discussões no judiciário, as esferas, os fatos geradores, né, de mais de quase 90 tributos que a gente tem no Brasil, é muito complexo. Então, a gente precisou passar por esse processo de simplificação. E aí todo mundo pergunta, né, o que mudou? O que está mudando na reforma? A gente está focando na reforma sobre o consumo, nesse primeiro momento. Depois virá a reforma sobre a renda e patrimônio. Então, a gente está falando de 5 tributos nesse primeiro momento, que é o ISS, o ICMS, o PIS, o COFINS e o IPI. Todos esses tributos serão substituídos pelo IVA, que é um imposto sobre valor agregado, dividido em 2. O IBS, Imposto sobre
Ai, gente, esqueci. Agora dá para cortar essa Dá. parte. É o IBS Imposto. Gente, esqueci. De bens e serviços? É, o Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços. Ai, desculpa. Então, a gente está passando pela mudança dos 5 tributos para o IBS e o CBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o IBS substitui basicamente o ISS e o ICMS, e o IBS e o CBS substitui o PIS e COFINS. E o IPI, na verdade, ele entra aqui também, e a gente, além do IVA, vai ter o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né? A gente chama mais ou menos assim, que é um tributo que vai incidir sobre produtos que causem mal à saúde e ao meio ambiente. Então, você olha e fala, bom, será que simplificou? A gente está saindo de 5 para 3, mas simplificou, porque quando a gente fala do ISS, são mais de 5 mil municípios com 5 mil legislações. Quando a gente fala do ICMS, são mais de 26 estados, mais o Distrito Federal, cada um com a sua legislação. E muda o tempo todo. Então, a gente passa dessa complexidade toda para um tributo, na verdade, o IVA dividido em nacional e subnacional, né? Que vai ser gerido por um comitê, o IBS vai ser gerido por um comitê gestor, mas, basicamente, você passa para uma legislação única, né? Uma regra única, né? Vão ter várias leis complementares aí. Na verdade, a gente passou pela emenda constitucional. Foi a emenda constitucional aprovada no final do ano passado, de 2023, e agora a gente passa por regulamentações através das leis complementares. Então, até corrigindo o início que eu falei, lei complementar. Então, são muitas leis, gente, são muitos regulamentos que virão ainda para definir cada etapa dessa grande mudança. E a gente muda de um dia para o outro? Não, vai passar por um processo de 8 anos, mais ou menos, que é um período de transição em que a gente ainda vai conviver com o regime atual e o novo regime. Então, a empresa que tem um trabalho hoje na área tributária, né, a complexidade de não só apurar os tributos, mas também da sua precificação, né, as retenções que hoje existem, os controles dos benefícios fiscais que hoje existem, a gente vai ter que conviver com esse processo ainda, né, com esse modelo atual e um modelo novo, que é imposto por fora. Hoje a gente tem tributos né, na base de cálculo de tributos. A gente vai para um outro modelo. Então, que o Você tributo tem PIS e por COFINS fora. sobre PIS e COFINS. Exatamente. Por exemplo. Exatamente. Você vai para um IVA que é sobre o valor agregado. O imposto é sobre simplesmente a margem. Então, a gente vai passar por um processo aí de bastante mudança. E eu digo assim, né? A gente... eu acho que a gente vai sentir os efeitos dessa mudança de fato, simplificação, de transparência, que é o objetivo. A gente realmente, o consumidor entender o que ele está pagando, de fato, de imposto, né? Então, a gente passar por esse período, a gente vai ter essa simplificação lá em 2033. Então, a reforma começa em 2026 e vai até 2033. Então, nesse período, a gente vai deixando de ter os tributos que hoje existem, né, de forma gradual, e vai passando a implementar cada vez mais o IBS e CBS. Eu queria que você, para a gente não falar de todos os setores, porque senão fica uma loucura, eu queria que a gente falasse de 2 setores hoje, serviços e agronegócio. Tá? Vamos lá. Eu sou diretor do Sindicato Patronal das Empresas de Serviços, por exemplo, de limpeza e asseio. O meu setor está extremamente preocupado porque é um setor que já provou e já calculou que vai ter um impacto tremendo no aumento de preços. Né? Quer dizer, vai ter um negócio absurdo. Queria que você falasse um pouquinho dos benefícios ou malefícios dos serviços, que impacta muita gente, e o agronegócio. Sim. Bom, eu acho que você tinha perguntado no início até se todo mundo estava preocupado, se todos os setores estavam chorando. Não, por quê?
em tese, além da simplificação, o objetivo da reforma é equilibrar a tributação entre os setores. Então, hoje a gente tem o setor de serviços que, em tese, tem a tributação, a carga tributária é menor, né? E uma indústria que tem uma carga tributária muito maior. Você tem IPI, né, coisa que você tributo que não incide aí sobre os serviços. Então, a gente tem hoje uma diferença na carga tributária dos setores. Então, a ideia é que venha equilibrar. Então, assim, olhando, a gente ainda não tem os dados concretos de alíquota e todos os setores que serão beneficiados, que terão regimes diferenciados aí, mas o que a gente já tem, a gente já percebe que para a indústria vai ser interessante, porque você sai de uma não cumulatividade restrita hoje, que é o quê? A indústria pode tomar crédito do que é essencial ali no processo produtivo, na empresa, né? na atividade empresarial. Então, a gente sai dessa restrição para uma não cumulatividade plena. Isso significa que praticamente tudo a indústria vai poder tomar o crédito. Para o serviço também, para todos os setores, vai existir esse mesmo modelo de não cumulatividade plena, com algumas exceções, que é uso e consumo pessoal, mão de obra, pessoa física, né, benefícios a funcionários, em tese não vão poder ser, o crédito não vai poder ser permitido. Só que o que acontece? Para a indústria, você tem muito insumo, existe matéria-prima, insumos de forma geral, muito maiores em termos de volume, né, do que uma empresa de prestação de serviço, como a que você comentou. Então, quando a gente olha o resultado final, a indústria vai poder tomar muito mais crédito, no final, abater dos débitos, vai ter um resultado menor tributário, depois de aplicar o IVA, né, e fazer o pagamento dos impostos. Então, para um setor de serviços que não tem muito insumo, que a maior parte deles é mão de obra, pessoa física, ela vai tomar crédito do quê? Ela vai ter um aumento pequeno, em tese, só que uma alíquota de tributo muito maior. Então, a gente tem aí os cálculos de mais ou menos, depende do regime tributário que a empresa aderiu, mas em torno de 8,65% a 9% hoje, considerando ISS, PIS e COFINS, ou em torno de 15%, dependendo do regime, para 26,5%, 27% ou 28%, que a gente ainda não sabe quanto virá. Mas é uma mudança muito grande, é um aumento muito grande. Então, de fato, os setores estão muito preocupados, como o setor imobiliário, outros setores, até os próprios profissionais autônomos, né, profissionais liberais, como advogados e tantos outros, que estão, de fato, preocupados. A gente teve uma redução aí de 30% na alíquota, mas, mesmo assim, existe uma preocupação muito grande de que, ainda assim, vamos pagar mais, né? Então, o setor de serviço está realmente muito preocupado e tem tentado cada vez mais levar essa preocupação, levar cálculos e números, dados, né, no Senado para essa discussão realmente tentar ser aceita, né, e ter uma redução melhor, ou algum tipo de equilíbrio. Você me faz lembrar, uns 20 anos atrás, 2003, eu acho, que é quando aumentou a alíquota do PIS e COFINS. E aí a história não cumulatividade, que vem ajudar as empresas, tal, não sei o quê. Resumo da ópera para o setor de serviços. O 3,65% de PIS e COFINS virou 9,25%, né, com aumento. Mas a gente vai poder abater várias coisas. Mas exatamente o que aconteceu, o que você comentou agora. Como você não pode abater salários, benefícios, encargos, então, em média, o 3,60%, mesmo compensando, ele virou 8,5%, 8,3% de acordo com a empresa. Então, houve uma sobrecarga para o setor de serviços, porque na hora que você tem setor de serviços que o principal insumo é a mão de obra, e esse mão de obra você não pode tirar, você aumenta, na verdade. Então, a mesma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, está acontecendo agora. Exatamente. Então, tem algumas distorções, assim, algumas coisas que a gente vê que a ideia, né, é uma, mas a prática é outra completamente diferente. No final do dia, você não sei se
o quanto isso vai ser benéfico, não tem, eu acho que isso não há discussões. A gente precisava passar por uma reforma tributária, mas talvez um pouco mais discutida, um pouco mais avaliada. Então a gente vê até que no texto, o texto tem trata de outros tributos aí, né, que não são necessariamente sobre o consumo. Então a gente tem uma certa preocupação do que virá, quando vai ser aprovado de fato, né? Aos 45 do segundo tempo, no final do ano. Entre Natal e Ano Novo. E assim, as empresas, em tese, vão ter um ano para se preparar, porque começa em 2026, com o teste, né? O IBS e CBS ali, uma alíquota pequenininha, só para teste, mas, ou seja, a gente vai ter que ter isso no sistema. Já vai ter que entender o quanto isso impacta o meu processo, o meu preço final. Então, a gente tem percebido várias ações importantes que a empresa precisa tomar, e isso não tem tamanho, tá, gente? É de pequena, média e grande empresa. Todas serão afetadas, porque a empresa do Simples tem os seus impactos, o Simples continua em vigor, porém, ele vai perder competitividade se ele estiver ali no meio de cadeia, se ele não apurar o IBS e CBS também. Porque quem adquirir produtos ou serviços de uma empresa do Simples que não apura o IBS e CBS, ela não vai poder tomar o crédito integral. Então, assim, para a gente ver que todos os setores e todas as empresas serão afetadas. E aí, as médias também, né? Dependendo, todos os setores vão ter os seus ajustes, tanto no processo de precificação, nos seus sistemas. A gente vê até no time, né? Será que as empresas vão continuar com o mesmo time, vão terceirizar parte da atividade de hoje e deixar o time mais focado na reforma tributária? Porque a gente vai nivelar conhecimento, né? As pessoas vão ter que reaprender sobre tributário, como apurar, como recolher, qual a legislação, quais os próximos passos em termos de planejamento tributário, é tudo novo. Hoje a gente tem pessoas especialistas em ICMS, pessoas especialistas em PIS e COFINS, por exemplo. Então, essas pessoas vão precisar se atualizar também, como todos nós. Então, até a estrutura de times, a gente estava falando há pouco, a dificuldade de contratar pessoas, né, em todos os setores, no tributário também não é diferente. A gente vê muitas vagas abertas e pouco profissional. Então, fica até uma dica, né, para quem quer trabalhar na área tributária. Acho que não tem momento mais interessante, mais promissor do que agora com a reforma tributária. Né? O que você viu de prática que vai acontecer, se é que dá para prever, nesse período de transição? A gente vai ter 2 tipos, né, de apuração, como você falou. 2 tipos. Se um já é difícil, com 2 é um prato cheio para você, não digo sonegar por intenção, mas eu digo para você errar. Como é que você daria como é que você prevê que tem que ser o trabalho das empresas nos próximos 8 anos, o cuidado que elas têm que ter, a dificuldade? Como é que você está vendo isso? Olha, a gente tem discutido muito, né, em comitês e eventos, até na própria consultoria, a gente fala muito sobre isso, né? Primeiro, a dificuldade das empresas de trabalharem os 2 modelos, né? Então, o atual e o novo. Então, o time hoje já está super sobrecarregado com o que já existe, com as mudanças que acontecem e muitas vezes não dá conta. Imagina ter que lidar com uma outra legislação, enfim. Então, eu vejo um movimento um movimento no sentido de terceirização, também de parte dessa operação, para focar no que está vindo, né, daqui para frente. Eu ainda não sei se esse é o momento, porque muita coisa ainda vai estar próxima, né? Muita coisa ainda vai... você não vai ter você ainda tem os tributos atuais e os tributos e os novos. A partir de 2027, aí você deixa de ter PIS e COFINS, IPI, né, para a maior parte das operações, no caso de IPI, mas extingue o PIS e COFINS. Então, aí sim, a partir de 2027, aí você já tem a implementação mais
mais consistente aí da CBS, por exemplo. E aí já não existe mais o PIS e COFINS. Então, aí talvez nesse momento acho que faça sentido você terceirizar e realmente focar, porque a partir de 2027, aí 2029 você já tem a diminuição do ISS e do ICMS, e aí naturalmente diminuem também os benefícios fiscais e aumenta o IBS. Então, isso significa o quê, né? A empresa que tem hoje benefício, e a gente está falando, você comentou do agro. O agro é um setor muito beneficiado também, né? Por crédito presumido, diferimento, tem aí uma centena de benefícios e incentivos fiscais. Eles estão muito preocupados o quanto esse regime diferenciado, né, que vai existir para o agro, porque a gente tem aí muitos produtos e serviços beneficiados do agro, né? A gente vê, por exemplo, a cesta básica com alíquota zero para vários produtos, a questão da carne, que foi uma discussão recente também. Então, a gente vê o agro sendo bem presente nessas discussões de tentar equilibrar a carga tributária. Então, isso a gente só vai saber quando tiver, de fato, a alíquota definida. Mas o agro é um setor muito beneficiado e que, hoje em dia, não só o agro, mas muitas empresas que têm incentivos e benefícios fiscais, tem muitas que existem por conta dos benefícios. Então, tirando isso, como que vai ser? Isso precisa estar avaliado, isso precisa colocar na conta, né? O governo tem já valores reservados, vamos dizer assim, né, para o impacto da perda dos incentivos fiscais, tanto regionais, para apoio às regiões que vão sofrer de alguma forma com isso, né? Imagina, hoje a gente vive uma guerra fiscal. Os estados e municípios falam, venham para cá que aqui eu reduzo a alíquota ou dou algum tipo de regime especial. Não vai existir mais isso. Então, será que as empresas vão continuar nessas regiões? Isso é uma grande preocupação. Ou elas vão estar onde o seu consumidor está? Porque uma das coisas que a gente já está vendo nessa mudança é o recolhimento vai sair da origem para o destino. Então, aonde o produto ou o serviço está sendo consumido, é ali que o tributo vai ser recolhido. Então, faz sentido. Vamos imaginar operações em que tem uma importação num estado, vai para a fábrica em outro estado e o consumidor está em outro estado. Né? A grande massa de consumo está em outro estado. Então, entendeu? Às vezes, questão logística é muito cara, é muito inviável, demora-se muito para tudo isso acontecer, para a operação acontecer. Então, é uma tendência das empresas começarem a estar onde o seu consumidor está. Então, qual o impacto que vai acontecer nessas regiões? E, assim, aí é uma opinião até minha, pessoal, uma preocupação minha e eu não vejo muita gente falando sobre isso. Gente, e os empregos? Tudo bem, tem uma questão de compensação dos efeitos aí pelo governo, né? Tem um período aí que o governo vai compensar esses efeitos regionais e também nas empresas, em tese, mas e o emprego daquela região, né? Que às vezes existe por causa daquela empresa. Por causa daquela empresa. E tudo muda na região à medida que uma indústria, uma empresa vai para essa região. As pessoas são empregadas, a economia melhora, as escolas melhoram, porque os funcionários daquelas empresas precisam, né, os filhos precisam estudar, restaurantes, hotéis. Então, você tem um movimento econômico interessante. Com isso, como que vai ficar? Né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho e por isso que eu trabalho muito com essa questão de impacto social, né? Eu sou sócia de uma startup, justamente que a gente desenvolve pessoas na área de tecnologia e aloca nas empresas. Porque tecnologia, a pessoa trabalha de qualquer lugar. Ela pode, em qualquer região, se desenvolver e prestar um serviço de tecnologia em qualquer lugar, para qualquer lugar. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante que eu vejo, além do impulso tecnológico que a gente não tem como fugir, está acontecendo e vai vir muito mais. Eu acho que essa questão da tecnologia ela é uma solução para esse problema que a gente vai ter que enfrentar também. Então, a reforma é algo muito grande. Você está falando de uma observação de um viés muito importante.
a sua observação é ótima, porque você teve uma movimentação de indústria saindo do grande centro, né, Rio e São Paulo, principalmente de São Paulo, e que ela foi colocada em vários lugares. A indústria automobilística aconteceu isso, era aqui em São Bernardo e foi para vários lugares. O que você está alertando precisamos ter alguns cuidados, porque talvez, como você falou, lugar consumidor, talvez existe uma outra migração por conta de não incentivo fiscal. Exatamente. Essa opção é muito importante que você está colocando. Não, isso é essencial, principalmente para quem tem incentivo fiscal, benefício fiscal. Isso tem que estar na conta. E para quem está planejando algo nesse sentido. Vou para um centro de distribuição. Centro de distribuição é mais fácil de você realocar, mas uma indústria, uma fábrica, né, será que faz sentido eu ir para outra região, uma vez que em 2033 eu não vou ter mais incentivo naquela região? Incentivo fiscal? Então, quer dizer, então assim, eu pegando carona no que você está falando, quer dizer então que a participação de um escritório bom, né, tributário, de um profissional bom tributário, ele está, a partir de hoje, sendo necessário até planejamento estratégico de expansão do negócio ou de abertura de uma nova unidade. Sim. E retorno, tudo, né? O que faz sentido. E uma coisa que eu falo bastante ainda para os clientes, enfim, a gente ainda não perdeu. As empresas ainda têm essa possibilidade de usufruírem incentivos e benefícios fiscais. Então, usem, né? Entendam. A gente tem... quando você olha para uma grande empresa, ela tem um corpo jurídico, tributário, contadores ali que trazem essas questões. Né? Olha, tem essa operação, se a gente fizer assim, tem esse benefício, tem esse incentivo. Enfim, não vamos operar dessa forma, vamos operar dessa forma que tem menos risco. Então, tem esse apoio. Uma média e uma pequena empresa não tem. A maior parte das vezes não tem. Então, ela conta com um contador que acha que vai entregar tudo, né? E eu vou dar uma opinião aqui, talvez um pouco polêmica, é a minha opinião, mas a gente precisa entender que contador não necessariamente é um tributarista. São até faculdades diferentes, né? São conhecimentos diferentes. Então, ele pode ser especializado na área tributária, como pode não ser. Ele é um contador, ele tem outras responsabilidades, vamos dizer assim. Então, a média e a pequena empresa que simplesmente terceiriza a responsabilidade de um planejamento dessa grandeza, de uma mudança tão importante no cenário econômico brasileiro, né? E a gente olhando internacionalmente também, a gente está falando de mais ou menos 170 países que já aplicam o IVA. A gente não isso aqui não é novo, né? Então, a gente está simplesmente se adequando um pouquinho às regras internacionais para passar um pouquinho mais de segurança para os investidores e tudo mais. Então, a gente precisa entender que existem profissionais especializados nisso, que vai sentar com você, entender a tua empresa como uma coisa só, né? Eu sempre trato a empresa como uma pessoa, um ser humano, pessoa jurídica e pessoa física. Não adianta a gente olhar para um aspecto, um problema individualmente, né? Normalmente, se você tem uma dor de cabeça, se você começa a investigar, você percebe que talvez seja um problema de estômago, sejam outros problemas que causam essa dor de cabeça. Então, o que está acontecendo? Às vezes, um problema na tua empresa, um problema financeiro, da operação, um problema com pessoas. Então, a gente tem que olhar a empresa como um todo. A área tributária, ela está em praticamente em quase todas as áreas da empresa. Então, como que você pode operar de maneira mais eficiente? Como que o teu time está trazendo informações e atuando na área tributária? Será que é só operacional ou está sendo consultivo também? Né? Será que você está olhando como que está acontecendo fora? Como que os seus competidores estão discutindo, né, ou estão aplicando alguma tese, ou estão discutindo alguma tese, ou estão com alguma estratégia tributária que causa mais competitividade, que gera mais competitividade? Né? Será que você é uma empresa de prestação de serviço de tecnologia? Será que você sabe que se você vender para uma empresa do lucro real, que vendendo inovação, tecnologia para uma empresa do lucro real que gera lucro, ela pode usufruir um benefício chamado da lei do bem, né? Claro, tem
algumas regras, mas se ela tiver uma noção de que a área tributária é um conhecimento de negócio e não só operacional, ela vai para outro patamar. Só que isso não necessariamente você vai ter dentro da empresa. Às vezes você vai ter uma consultoria, você vai ter um conselho. Você vai precisar de alguém, né, nesse processo aí de tanta mudança para te ajudar, com certeza. E aí abre também a oportunidade, como em todo cenário, pessoas desqualificadas, né? Então, assim, quando a gente acompanha há muitos e muitos anos os falsos profetas tributários e os falsos mágicos tributários que sempre aparecem nas empresas com alguma solução milagrosa. Isso é um Eu problema. estou te falando de coisa de, por exemplo, 30 anos atrás, que era para você entrar com recurso e você compraria títulos do Império. Eu lembro de uma vez que era para comprar título do Império que entraria como garantia para você entrar com recurso e se acontecesse alguma coisa, o título do Império pagaria. Eu me lembro disso. Uhum. Me lembro que era para você comprar um terreno em Brasília ou uma ilha que também seria como garantia. Então, assim, cada vez aparecia um profeta e um mago, um mágico para resolver seu problema. E as empresas, então, agora, nesses próximos anos, elas vão ter que ter muito cuidado em quem vão contratar. Acho que esse ponto que você traz é muito importante, porque eu passei muitos anos do outro lado da mesa, né, como executiva, em grandes empresas, e a maior parte delas eram empresas multinacionais que tinham uma estrutura, uma governança. Então, a gente trabalhava normalmente com alguns players de mercado que eram internacionais também. Então, são algumas preocupações que as grandes empresas têm na hora de contratar. Quando a gente, agora do outro lado, como consultora, apoiando também pequenas e médias empresas, eu percebo que, gente, o quanto tem ou já teve de picareta no mercado, vendendo tese tributária, vendendo coisa que não existe. Muitas empresas foram autuadas. Então, eu me assustei. Compensando coisa que não tinha. Como que não podia. Muito preocupada de entrar num ambiente que já não tinha tanta confiança, né? E eu falei, não, a gente sabe do que é certo, de como fazer a coisa certa. E eu falei, e eu estou numa consultoria, né? Eu também tenho a minha consultoria, mas eu também estou junto com a Tex Group, que é uma das maiores consultorias hoje no Brasil, mais de 10 anos no mercado, mais de 6 mil clientes. Então, a gente tem muita seriedade. Então, isso ajuda, né? Quando você entra numa empresa, entra num cliente com esse know-how, é muito bom. Mas eu percebia que existia um medo muito grande das empresas em discutir assuntos. E aí, a falta de conhecimento, junto com o medo, né, desse passado feio, né, que a gente viveu muito, as empresas acabam falando o seguinte: nós somos conservadores. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o conservadorismo, em muitos dos casos, era mais falta de conhecimento e falta de confiança do que necessariamente conservadorismo. Porque quando você tem uma governança clara, você sabe, ok, eu vou tomar o risco limitado. Então, deixa eu entender o cenário, isso aqui faz sentido. Eu ou entrar com uma ação judicial garantindo esse direito, e quando eu tiver uma decisão favorável, eu usufruo, ou quando for no administrativo, tem base legal, eu simplesmente não tomei o crédito, por exemplo, por uma questão de erro ou de falta de conhecimento. Então, eu vou me apropriar. Então, existe uma questão de falta de conhecimento ou operação não bem validada, vamos dizer assim, né, em cada etapa, e em alguma dessas etapas acontece erro humano, erro de interpretação, ou erro sistêmico, e a empresa, na hora que ela olha, ela vê que ela tem dinheiro, que isso é caixa, né? Então, porque se a gente paga errado, o fisco cobra. E se a gente deixa de pagar? E se a gente paga mais? O fisco não entrega para a gente, não manda o cheque na nossa casa. Se a gente não olhar, isso é dinheiro que vai embora. E em 2027, por exemplo, a gente já não tem mais o PIS e COFINS. Então, eu estou vendo um movimento das empresas olharem esse passado, ajustarem e olharem o futuro.
Mas então, eu percebi que nesse caminho foi um processo de geração de confiança, sabe? Do cliente entender que existem profissionais sérios, é uma área complicada, mas ela não é impossível de entender. Então, também o problema do tributarista, e aí eu me coloco nessa, é que a gente fala muito difícil. Né? A gente fala muito de. Então, o tributarista fala com o tributarista. A gente tem que aprender a começar a falar com o empresário, que é quem precisa entender. Com o gestor que está ali na ponta, de olhar e falar, ok, esse monte de letrinha aí, ICMS, ISS, MSST, o que isso representa no meu dia a dia? Como eu posso operar melhor? Então, isso tem que. A gente está no movimento de transformação, de comunicação mesmo, para que isso comece a se tornar mais prático e quebrar essa desconfiança. Então, aí eu vou provocar uma questão que é o seguinte. Desconfiança, né? Ter profissionais qualificados. Eu acho que tudo agora, principalmente nessa próxima fase, esses próximos anos, e pela tua fala, eu acho que a gente tem que desmistificar um termo que as pequenas e médias costumam não ter. Que eu acho que a gente tem que estimular a formação de comitês. Eu acho que o comitê será extremamente importante a partir de agora, um comitê tributário. Sim. Para as pequenas e médias. E essa é a provocação que eu faço para você. Porque você pode colocar o contador, pode colocar o advogado num comitê executivo. Exatamente. E que fale a linguagem da empresa. Né? Não só uma linguagem técnica que vai ter que ser traduzida pelo time interno, pelo contador, para que seja aplicado no dia a dia da empresa. Então, o comitê... E só voltando à questão da confiança, a gente vive um problema de confiança do fisco também, do contribuinte com o fisco, do fisco com o contribuinte, dos tributaristas e as empresas. Então, é um ambiente que precisa... Eu acho que essa reforma ela também vem para dar mais transparência, simplificar, para justamente tentar quebrar essa falta de confiança. E o governo também, né? A gente vê a Receita Federal, o governo com algumas iniciativas, como o Projeto Confia e outras tantas, né? A gente tem falado muito de mediação tributária, justamente para abrir um pouco mais a conversa entre fisco e contribuinte. Você tinha dito lá no início de erros. Vão acontecer muitos erros. Mas será que o fisco também não está... E a gente vê que está cada vez mais aberto a tirar dúvidas antes de autuar do que punir. Né? Porque muitas vezes, gente, a empresa ela não entende, ainda mais num processo de mudança muito traumático, que é o que a gente vai viver, vai ter muito erro. Então, o quanto, né, a gente está provocando, a gente vê aí Mulheres no Tributário, que é um grupo maravilhoso de mulheres que tem sido cada vez mais... presentes nas discussões junto ao governo, né? Então, assim, a gente tem visto muitas mudanças acontecerem através dessas discussões. Mas o quanto a gente tem tido essa abertura do governo para falar assim, olha, como que eu faço? Né? Porque existe um medo do contribuinte de perguntar e ser autuado e chamar a atenção. Na verdade, não, eu quero fazer certo. Então, acho que a gente vai passar por um processo também de geração de confiança de forma geral. Mas você tinha perguntado sobre os comitês, né? Eu acho que, até falando sobre isso, o comitê ele serve para, além do time interno, é você ter um olhar de fora. É você ter um olhar, o que está sendo discutido, o que está mudando todo dia que vai mudar nos teus números, que vai mudar na forma com que você atua, o seu mercado, quem é o seu cliente e seu fornecedor, onde você está localizado. Né? Será que se você tivesse localizado, enquanto não muda totalmente a reforma, se você estiver localizado em outra região, você não vai ter uma carga tributária mais baixa? E, obviamente, todo planejamento tributário ele tem que estar baseado não só na redução de carga, mas tem que ter um propósito negocial. Né? Tem que fazer sentido para o negócio da empresa. Mas existem maneiras a gente fazer o negócio mais barato, em termos tributários, mais seguro. Então, essa conversa com o gestor, com o empresário, ela tem que ser simples, ela tem que ser prática. Eu acho que os comitês,
que a gente tem aplicado muito em alguns clientes, a gente tem uma solução que chama Reforma Tributária Inteligente na Tax Group. A gente olha o passado, ajusta o presente e já cria os cenários do futuro. Então, com o que a gente já tem, o que vai mudar na tua empresa? Então, a gente abre linha a linha, insumo, quem são os seus clientes, seus fornecedores, de onde você compra, para onde você vende. A gente abre tudo e fala, isso aqui vai mudar. A sua cadeia produtiva também ela é muito importante. Será que algum fornecedor na tua cadeia produtiva vai ter um imposto seletivo, por exemplo, que vai impactar no custo dele e que vai impactar no teu custo também? Então, tudo isso, né, vai impactar no preço dele, que vai impactar no seu custo. Tudo isso precisa ser analisado. E no decorrer do próximo ano, com essas regulamentações, a ideia é que esses comitês estejam ali do lado, atualizando esses cenários e levantando o dedo e falar, isso aqui vai impactar, isso aqui tem que mudar. Como estão os seus contratos? Né? As cláusulas tem que prever, se tiver aumento de carga ou não, precisa repassar esse preço. Né? Como que estão as cláusulas contratuais? Como estão aí, quem são os seus fornecedores? Será que você tem fornecedor do Simples que você vai precisar conversar, ou se você vai precisar mudar de fornecedor? Enfim, é muita coisa que o comitê vai te ajudar, junto com o teu time interno, com o teu contador, a trabalhar cada pilar dessa mudança, para que realmente você, no final do dia, não quebre. Porque o medo das empresas menores, né, das médias e pequenas empresas, é de quebrar. Eu tenho conversado com muitas que falam, eu não vou conseguir sobreviver. E tem uma fala muito importante que você falou no comitê lá atrás, que é o seguinte: preventivo e corretivo. Porque, como bom brasileiro, às vezes eles vão deixar no final, daqui 3, 4 anos, eu vou montar um comitê para me salvar. Mas, na verdade, você tinha que ter montado um comitê agora, tributário, para se preparar, como você falou, né? Tem que se preparar. Emanuele, agora chega uma hora muito importante do podcast. A hora que eu cobro. Tem que pagar. E eu queria saber qual é o melhor conselho que você pode deixar para a gente aqui. Olha, a gente falou de coisas tão técnicas, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar de forma positiva. Eu acho que olhar essa mudança como toda mudança tem os desafios, mas também tem oportunidades. E a gente, se você olhar bem, tem muita oportunidade, não só para o tributarista, né? Mas para todas as empresas. Então, olha essa mudança com o olhar de onde estão as oportunidades. Porque se a gente ficar, já muita gente vai falar dos problemas, vai chorar, vai reclamar. Tenta olhar as oportunidades, porque vai ter bastante. É isso aí. Emanuele, muito obrigado pela presença. O papo foi ótimo. Te agradeço muito estar aqui conosco. Agradeço. Obrigada. Espero ter contribuído aí com seus ouvintes. Com certeza. Agradeço você que nos assistiu até agora. Peço que se inscreva no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial para pequena e média empresa e também comitês que nós falamos hoje no programa. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.